Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Cristiane, sou uma das coordenadoras aqui do grupo do IBF Mulher, junto com a Gislaine. A Gislaine, infelizmente, hoje não pôde estar aqui com a gente, talvez ela apareça um pouquinho mais tarde. Hoje o dia está super especial. Nós vamos falar, é uma reunião que foi programada, nós temos um planejamento, né, de falar um pouquinho sobre as perspectivas e tendências para 2022, com tantas mudanças, com tantas coisas acontecendo, é um assunto que é importante cada vez mais a gente participar e entender um pouquinho mais. Fiquem tranquilos, embora seja um evento do IBF Mulher, a gente abriu esse para todo o IBF, esse evento, inclusive para convidados também. Então, vocês estão no lugar certo, tá? Podem ficar tranquilos. Esse evento que a gente vai fazer hoje, ele está sendo oferecido pelo IBF de uma forma geral. Hoje, o IBF é o Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças, aqui da região de Campinas. Para quem é do IBF, sejam muito bem-vindos. Para quem não é do IBF, vocês é um lugar fantástico para estar, tem um networking, um grande aprendizado, inúmeros seminários, a gente tem grupos, né, grupos de estudo, de desenvolvimento, recomendo bastante, vale muito a pena, né, Flávio? E esse evento só pôde Sim, acontecer hoje, né, graças aos nossos patrocinadores que nós temos, né, a Deloitte, a PwC, a Navegar, a Unimed, a Lemos, a Advocacia e a Finoc Ustra. Então, para eles, o nosso muito obrigada. Sem eles, com certeza, esse evento não poderia estar acontecendo, né? Eles nos ajudam muito com todo esse apoio também. Em nome do nosso presidente, o Valdir Augusto de Assunção, dou boas-vindas a todos. Agradeço desde já a todo o pessoal da XP, que está aqui com a gente hoje para trabalhar junto com a gente essa pauta. E eu gostaria de chamar agora o Felipe Oríquio, é assim que fala, né, Felipe? isso, Cris. Eu gostaria que o Felipe também desse aí umas boas-vindas, antes da gente apresentar a Raquel, contasse um pouquinho mais aí para nós sobre a XP. Claro. Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer aí ao Flávio, à Cristiane, a todo mundo do IBF pela oportunidade da gente participar com vocês desse bate-papo. O IBF é uma instituição com grande representatividade, a gente fica muito feliz de poder trazer um pouco mais de conteúdo aí para vocês. Trabalho aqui na XP, faço parte do time institucional e acho que seria legal, antes da gente passar a palavra para a Raquel, contextualizar um pouquinho do que é a XP hoje, ou como é que foi criada a XP há 20 anos atrás. Então, hoje a XP em números, ela acabou se tornando uma gigante do mercado financeiro, né, o grupo XP, com mais de 3 milhões de clientes ativos, com pouco mais de 800 bilhões de reais em ativos sob custódia e uma instituição aí já com 2 décadas de existência. Então, esse tipo de evento é algo que a gente gosta muito de fazer, até pelo DNA da nossa companhia, onde a gente iniciou lá atrás como uma empresa de educação. Então, era uma empresa de educação voltada para jovens que queriam operar no mercado financeiro. Depois desse kickoff aí da empresa de educação, a gente acabou se tornando aí uma empresa de venda de curso para a Bolsa de Valores. Depois disso, a gente pegou a licença de corretora e aí que a gente começou a ter um crescimento exponencial. Com a licença de corretora, a gente iniciou a operação através dos agentes autônomos de investimento, que são pessoas independentes que utilizavam a plataforma da XP para comercialização de produtos. E aí, depois dessa nossa expansão, a gente acabou chegando no modelo atual, que é um modelo mais robusto, que a gente entende que a gente poderia ter chego aí, que é o de banco de investimentos completo, onde a gente consegue endereçar dentro do grupo XP oportunidades de varejo para clientes que queiram olhar só a parcela de investimentos na pessoa física e na pessoa jurídica, mas também com oportunidades no banco de atacado. E aí, quando a gente fala de banco de atacado, a gente tem um núcleo de private bank, que é responsável pelo atendimento às maiores famílias que são atendidas dentro do grupo XP. A gente tem um núcleo de corporate bank, que é responsável pelo núcleo de atendimento das maiores pessoas jurídicas que a gente tem dentro da companhia, e um núcleo de mercado de capitais, responsável aí por todo o processo de listagem de novas companhias na Bolsa Brasileira, emissões de dívida, eventos de fusão e aquisição. Então, a estrutura da companhia acabou chegando num modelo de banco de investimentos que a gente se admira muito,
e que a gente gostaria também de trazer esse conhecimento para vocês, já que é uma estrutura bem diferente do que a gente tem no mercado e que muitas vezes as pessoas acabam só conhecendo esse núcleo de varejo. Então, eu queria só fazer essa breve introdução, agradecer a todos vocês pela presença. Eu vou deixar com a Cristiane para fazer a apresentação da Raquel e a gente poder tocar as pautas de hoje. Muito obrigada. Nesse evento, né, nós temos a honra de receber a Raquel de Sá. Para a gente foi um orgulho conseguir ter uma mulher, né, ainda mais como ela, nesse nosso evento, fazendo essa apresentação. Ela é cofundadora do portal Terraço Econômico e ela é chefe de economia da Rico. E hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a inflação global, crise de suprimentos no mundo, crescimento global, sobre a inflação de uma forma geral, né? Risco fiscal e dos juros no Brasil e toda a perspectiva de PIB para 2022. A Raquel, ela é mestre em Economia Política Internacional pela London School, ela também fez um mestrado em Economia pelo IDP e ela é graduada na PUC, São Paulo. Ela tem bastante experiência no setor de consultoria e pesquisa, e ela atuava como economista sênior e gerente de políticas públicas para o governo do Reino Unido no Brasil, antes de entrar no mercado financeiro. Então, gente, a Raquel é a pessoa para o nosso dia de hoje. Raquel, o palco é seu. Vamos lá, se eu deixei de falar alguma coisa sobre você, por favor, toque em frente agora. Perfeito. Bom, muito obrigada, Cristiane. Primeiro de tudo, eu peço desculpas porque eu estou muito rouca. Eu estava aqui falando para a Cristiane por algum motivo, estou aqui rouca há uns 10 dias, então vamos continuar, mas está tudo bem. Já fiz teste de Covid, não é vacinada, tratada aqui, não é. É uma rouquidão sem explicação. Mas, bom, vamos ao que interessa aqui. Eu sou a Raquel de Sá, eu sou chefe de economia da Rico, e, bom, tenho ali as credenciais que a gente já comentou aqui com a gente. E eu sugeri que a gente fizesse um papo mais aberto, né? Um papo mais tranquilo. Eu vou falar um pouquinho, nesse começo, sobre a minha visão aqui, né? Na verdade, a nossa visão de como é que está andando a economia, tanto no cenário global quanto doméstico, e aí depois a gente pode abrir para perguntas, mas, enfim, eu não consigo ver as perguntas aqui, mas, Cristiane, se você puder, enfim, dar uma olhada e aí passar, não se preocupe, pode me interromper se eu estiver falando alguma coisa que tiver relacionada ao tema. E, bom, também fazendo um disclaimer aqui, né? Eu sou chefe de economia da Rico, mas a Rico é uma empresa do Grupo XP Inc., então eu estou aqui na equipe de economia da XP Inc., então todas as minhas visões aqui, né, todas as minhas projeções que eu vou comentar com vocês, elas são todas as mesmas do Grupo XP Inc. Então a gente está aqui, todo mundo no mesmo barco aqui, olhando a economia. Bom, então, começando aqui, né, eu acho que não tem como falar de economia hoje sem falar, obviamente, da pandemia. Então, a gente está num momento que a gente fala bastante, né, que a gente quer muito falar, que é o pós-pandemia, mas é difícil porque hoje mesmo de manhã, eu lendo sobre as notícias do dia, o que vai movimentar os mercados, a gente já sabe que uma das notícias do dia hoje é o fato de que alguns países na Europa já estão pensando em implementar novas medidas de distanciamento social, né, novamente. Então, a gente tem hoje notícias sobre a Áustria, mas pode ser que a Alemanha também venha implementar algumas dessas medidas. O grande motivo é que muitos desses países na Europa, principalmente no leste europeu, eles não estão com uma porcentagem da população vacinada tão grande quanto, por exemplo, a gente vê aqui no Brasil. Então, um dado de hoje, né, é que no Brasil a gente tem 60% da população vacinada com as 2 doses de vacina ou uma dose única, né? E a gente já está falando aí, já vai começar um programa de vacinação de 3ª dose para todos os adultos. Ou seja, aqui no Brasil, a gente já está, sim, falando de um momento quase pós-pandemia, né? A gente já está com medidas
Ah, olha, eu vi aqui um comentário do Fábio, que mora na Alemanha, e que pode comentar um pouquinho da situação por lá depois. Isso é muito legal, Fábio, porque, de fato, a gente só vê aqui, né, as notícias de longe, e sempre alguém que está em loco é importante para trazer essas atualizações. Mas, de fato, aqui no Brasil, a gente já tem 60% da população vacinada, já estamos falando de uma terceira dose para toda a população adulta, então, já é uma situação que a gente não pode falar de um pós-pandemia? Ainda não, né? Não está o mundo totalmente normalizado, mas a gente já pode falar que quando a gente olha os índices de mobilidade no Brasil, a gente vê que eles já estão no mesmo nível do pré-pandemia, ou seja, quando a gente está falando da economia em si, a gente não vê, em termos de mobilidade, uma restrição. Então, isso já faz com que, por exemplo, diversos setores da economia e categorias, como, por exemplo, o setor de serviços, já estejam recuperando o que eles perderam durante todo o período da pandemia. E a gente também vê setores como indústria e varejo parando de crescer de uma maneira tão robusta como eles estavam no começo ali, do meio para o final do ano passado e ao longo desse ano. Por quê? Porque muita gente, que a gente viu um movimento de troca, de aquisição de bens, de serviços por bens, a gente não vê tanto. E isso foi um dos principais motivos da recuperação, né? Dos principais drivers, os principais motores da recuperação econômica nos últimos meses. Foi o setor industrial e o setor de varejo. Por quê? Porque a gente teve, ao mesmo tempo que a gente teve uma medida de mobilidade, né, de restrição de mobilidade, uma paralisação, a gente teve diversas medidas de estímulo, tanto estímulo fiscal quanto estímulos monetários. Então, as pessoas, elas estavam em casa, elas não podiam consumir os serviços que elas normalmente consumiam, e elas passaram, sim, a consumir mais bens do que serviços, do que elas normalmente fariam, né, em um momento comum, em um momento não pandêmico. Então, isso fez com que a gente tivesse uma volta do setor industrial e do setor de varejo muito rápido. Só que por que eu comecei dizendo que a gente não pode falar ainda que a gente está no momento pós-pandemia? Porque a gente ainda sente muitas consequências também, além de todas essas medidas que podem começar a ser tomadas novamente de restrição, a gente ainda sente diversos desequilíbrios que foram causados pela pandemia. E o principal deles, como a Cristiane comentou no começo, é a crise de suprimentos global. Então, o que a gente vê no mundo? A gente vê o que é meio esquisito a gente falar, né? Crise de suprimentos, quais suprimentos, né? Cadeias globais de valor, que cadeias são essas? A gente sabe que hoje, na economia global, a gente tem a grande maioria dos países atua inserido nas cadeias globais de valor. Essas cadeias globais de valor, elas são nada mais do que aquele exemplo que a gente sempre usa, né? Um iPhone, ele é produzido uma parte, né? Ele é produzido um monte de peça na China. Aí, na verdade, ele é desenhado nos Estados Unidos. Aí, grande parte das peças vem da China. E ele é montado nos Estados Unidos. Então, por isso que a gente muitas vezes vê no iPhone escrito Assembled in the US. Por quê? Porque ele é juntado todo, né? Todas as partes são juntadas nos Estados Unidos. Então, por exemplo, e aí a gente vê também, gosto de dar um outro exemplo, eu sempre dou o exemplo do iPhone e também do avião da Embraer. Se a gente pega um avião da Embraer, ele também usa muito da nossa tecnologia, do nosso serviço, do nosso valor agregado aqui no Brasil, que é para montar esse avião, desenhar esse avião, mas a asa do avião vem lá, né? Eu não saberia dizer de onde ela vem, mas ela vem de vários outros países do mundo, né? O motor vem provavelmente da Alemanha, que é né, dos maiores países aí em termos de tecnologia automobilística e de motores, né, no geral. Então, a gente tem uma parte também de cada país. Então, essas são as cadeias globais de valor, que cada país foi se especializando naquilo que eles tinham ali uma vantagem comparativa, e aí toda a produção global se dá por volta de, né, envolvendo diversos países. E a pandemia, ela causou um desequilíbrio nessas cadeias globais de valor. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que você tem eu falando aqui que no Brasil 60% da população já está vacinada, a gente tem na China, por exemplo, uma política de Covid-0. Essa política de Covid-0, de que de que cada região, se tem um sinal de Covid, eles já fecham a cidade inteira, fecham os portos, fecham fábricas, a gente sabe que isso vai, obviamente, impactar
toda a exportação, toda a produção, e isso vai acabar impactando o mundo inteiro. E não só na China, né? A gente teve todo um período em que o mundo... Outro dia eu ouvi uma apresentação muito interessante, que o economista falou, olha, a gente foi muito ingênuo de achar que a gente ia passar pela pior crise que a gente já viu nos últimos 100, 150 anos aí na história moderna, e que a gente não ia ter nenhuma consequência de longo prazo, que a gente ia fazer alguns programas de estímulo, cheque para as famílias, auxílio emergencial, juro zero, e a gente não ia ver as consequências. E, na verdade, isso era, né, era impossível. E uma das consequências está sendo agora. Então, o que a gente vê? Que, por muito tempo, a produção ficou parada. Produção de tudo, extração. Então, mesmo as commodities, né, ficaram paradas um tempo todo mundo ficou dentro de casa e a economia parou. E aí, a demanda, então, assim, a oferta parou. Só que a demanda continuou, né? A demanda, por conta desses programas de estímulo, elas estavam ali a todo vapor. E, de novo, como eu falei, a gente teve aí uma mudança de consumo de serviços por bens. Então, todo mundo comprando tudo ao redor do mundo. Então, a demanda por esses produtos continuou e a oferta parada. O que isso aconteceu? Um desequilíbrio muito grande entre oferta e demanda no mundo. Aí a gente começou a ver insumos subirem de preço, as commodities subindo. Primeiro começou pelas commodities alimentares, depois foi para as commodities energéticas, e aí vieram os chips, né? Os chips, os semicondutores, para os computadores, para os carros, e agora começou a faltar de tudo. Então, essa crise de suprimentos global vai certamente ser um dos principais assuntos do ano que vem, né, que vão continuar, né, na pauta no ano que vem. Então, isso, além de subir o preço de tudo, então, além de alimentar a inflação, né, que já estava alta por conta de todos esses estímulos, isso também faz com que a gente tenha um problema de produção, né, um problema de atividade econômica. Então, o crescimento global também é afetado, porque você tem o preço de tudo muito alto e falta de tudo no mercado, gente. Falta plástico, falta vidro, falta cimento. Então, se você hoje pede para uma loja, faz uma compra de um sofá, não duvide que daqui 2 meses eles vão te mandar um e-mail dizendo que atrasou a entrega porque falta a espuminha de dentro, né? Porque falta de tudo no mercado hoje. Então, isso está afetando, então isso está batendo não só nos preços, ou seja, não só uma inflação elevada, como também o impacto na atividade econômica. Então, a gente já vê isso, por exemplo, o PIB da zona do euro veio em linha com o esperado, 2,2% na semana passada, mas é um PIB baixo, né? A Alemanha, quando a gente vê os países separadamente, a gente vê que a Alemanha está sofrendo muito, porque a Alemanha é o principal motor do crescimento alemão é a indústria, e a indústria o quê? Automobilística. Então, com a falta de semicondutores, a gente vê isso já impactando, né, a atividade e a inflação globais. Aqui no Brasil, como a gente não é uma ilha, a gente sofre de todos esses desafios globais. Então, a crise de suprimentos, né, a crise nas cadeias globais de valor, e, além de tudo, a gente está vivendo um período de muita incerteza política e fiscal, né? Eu sempre digo que o fiscal é irmão gêmeo siamês do político. Por quê? Porque, obviamente, onde são tomadas todas as medidas de despesas, ou corte ou aumento de despesas, tudo que tem a ver com orçamento e com as nossas contas públicas, são tomadas no palco político. Então, quanto mais incerteza política a gente vê, mais isso é precificado no mercado em risco fiscal. O que isso quer dizer, né? Eu sempre falo que, no Brasil, o risco nunca é de você não ser pago. Não compra título do Tesouro, porque o governo está gastando muito dinheiro, eles não vão te pagar. Não, isso não acontece. O governo vai te pagar. Qual é o risco que está sendo colocado no mercado e que está balançando a bolsa, o mercado de renda fixa, está balançando o dólar, está fazendo com que o dólar fique tão alto, muito mais alto do que ele deveria estar se a gente olhar quanto dinheiro está entrando pela via comercial. Afinal de contas, insumos, commodities super altos, e a gente aqui, fornecedor, né? Ou seja, era para o dólar, era para o real estar valorizando, não desvalorizando. Mas o que acontece é que a gente tem muita incerteza. E o risco, como eu falei, não é de que o governo não vai te pagar ou que aquela empresa não vai te pagar. É que quando você receba,
você recebe em estalecas, ou seja, o dinheiro não vale mais nada. Por quê? Porque o governo, ele contou com uma política de aumento de gastos tão forte que a moeda foi perdendo valor e aquilo, né, deixou de perder o poder de compra, né? Então, quando o investidor olha isso, olha toda essa situação, ele já antecipa tudo, ele fala, não, o governo gastando tanto, a inflação vai subir, os juros vão ter que ser mais altos no futuro. Desculpa, gente. Nossa, a rouquidão tá matando. Os juros vão ter que ser mais altos no futuro, a inflação vai subir, então eu vou fazer o quê? Eu já vou colocar isso no preço. Então, onde é o preço? É no dólar, é na bolsa, é na curva de juros, que é a expectativa do mercado quanto aos juros no futuro. Então, tudo isso começa a ser precificado no mercado. E a gente começa isso, que é o que a gente chama de economia assim, das condições financeiras, a gente acha que não impacta a vida, o dia a dia das pessoas, a produção econômica, mas impacta muito. Porque juros mais altos, né? A expectativa de juros mais altos no futuro significa que quando as pessoas forem pedir empréstimos, quando as empresas forem se financiar, isso vai estar muito mais caro. Então, a gente está entrando num equilíbrio de juros mais altos, inflação, o primeiro, né? Inflação elevada, que está sendo levada por todos esses problemas globais, mais a nossa cerejinha do bolo, que é uma moeda depreciada, né? Uma moeda que vale pouco e que amplifica, né, toda essa inflação global. Então, se a commodity chega cara, se a commodity está cara, né, se o minério de ferro está, não, o minério de ferro único que está caindo por conta das políticas econômicas da China, mas se o petróleo está caro, a nossa gasolina vai ficar 3 vezes mais cara, porque ela é o preço da gasolina, o preço do petróleo no mundo, mais a nossa moeda desvalorizada, que a gente compra tudo em dólar, né? O mundo, né? Todas as commodities são baseadas em dólar. E não adianta a gente fechar nosso mercado, né? Porque isso só vai fazer com que a gente tenha desabastecimento. Porque o nosso produtor aqui, por que a gente compra em dólar? Não. Mas o produtor, ele vai olhar, olha, eu vendo no mercado global por esse valor, ou eu vendo no mercado doméstico por um valor mais barato. Obviamente, ele vai vender pelo valor internacional e vai colocar ali a conversão. Então, a gente tem uma inflação, um problema de inflação, ele é uma tempestade perfeita. Todo esse problema de cadeias globais de valor, mais a nossa moeda depreciada, mais questões climáticas, né? Que a gente teve a falta de chuvas, ou bastante aqui pela minha janela, que está fazendo essa rouquidão no frio, calor maluco aqui, mas esse desequilíbrio climático que está fazendo chover muito em alguns lugares e chover muito pouco em outros lugares. Né? Então, o que fez que a gente entrasse numa crise energética. Então, a gente tem moeda desvalorizada, crise energética, crise de suprimentos global, mais a questão climática que afetou muito da produção dos alimentos no Brasil. Né? Ou seja, uma tempestade perfeita. Então, a gente está entrando no equilíbrio no Brasil de inflação alta, juros altos para responder a essa inflação alta. Então, o lado bom é que a gente tem hoje um Banco Central autônomo, independente, ou seja, a gente sabe que o Banco Central vai poder subir os juros mesmo no ano eleitoral e o presidente do Banco Central não vai ser demitido, né? Não vai acontecer que nem na Turquia, que a inflação está em 20% e o Banco Central está descendo os juros. Por quê? Pressão política. Então, isso a gente sabe que com o Banco Central autônomo, a chance é muito menor. Então, a nossa visão aqui é de inflação, um processo de desinflação no ano que vem. Ou seja, não é que os preços vão cair, mas eles vão passar a subir de uma maneira mais devagar. Então, a inflação cai. Então, a nossa perspectiva é que a inflação termine esse ano em 10,1, mas que o ano que vem caia para 5,2. Ainda é alta e ainda é acima da meta do Banco Central, mas é um processo de desinflação bem, né, acentuado. Isso com os juros subindo para 11% ano que vem. Né? Então, os juros, o Banco Central seguindo nessa toada de aumento de juros de 7,35% hoje para 11% ano que vem. Então, inflação alta, mas reduzindo, juros bastante altos para desaquecer a atividade e puxar essa inflação para baixo e o crescimento um pouco mais baixo.
né? Então, a nossa perspectiva de crescimento para o ano que vem é 0,8. Quais são os riscos desse cenário? São, basicamente, o cenário político, né? Que é irmão gêmeo do cenário fiscal. Então, nessa conta, a gente já tem tudo aí, novo programa social, né, de R$ 400, com esse adicional de R$ 400, a aprovação da PEC dos precatórios, né, que cria o quê? Espaço no orçamento para o ano que vem. Então, tudo isso já está no cenário. Então, é um cenário que os juros já estão maiores, a inflação já está maior, as expectativas de inflação estão deterioradas, porque o mercado não é bobo, já antecipa tudo isso, né? Só que tem o risco, tudo pode ficar pior. Se ficar pior, a gente tem aí juros ainda mais altos. Mas, por enquanto, na verdade, o nosso viés é até positivo, né? Porque a gente acha que, assim, se tudo isso acontecer, a gente acha que o mercado está precificando demais. Ou seja, o mercado já partiu para um pessimismo maior, né? Então, a gente acha que tem um espaço de melhora de alguma das perspectivas, uma vez que a gente aprovar essa questão orçamentária e mover para o ano que vem, mesmo com as eleições, a gente acha que tem muito já precificado no mercado. Bom, gente, então é isso. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês verem se vocês têm perguntas. Eu tentei fazer um apanhado geral aqui do cenário. Vou tomar uma aguinha, porque essa rouquidão tá me matando. Pessoal, eu gostaria de ver se vocês gostariam de participar, colocar algum comentário, ou mesmo a percepção que vocês têm sobre esse cenário também. Por favor, fiquem à vontade. Quem quiser só abrir aqui o áudio, tá? Pode fazer sua pergunta. Enquanto isso, eu queria pedir para o Fábio, enquanto vocês estão aí, Fábio Oi. Fagundes, como é que estão as coisas aí na Alemanha? Conta para a gente. Então, eu tenho uma pergunta sobre a questão de impressão de moeda, mas antes deixa eu falar um pouco da Alemanha. Então, muito se fala sobre a questão dos não vacinados, né? Que a culpa dessa quarta ou quinta onda, dependendo como você vê, é dos não vacinados. E a minha opinião é que não. O que a gente viu desde o verão para cá, né, de julho para cá, foi uma abertura total, né? Então, a Raquel falou sobre restrições, né? Então, uma queda total das restrições e todo mundo que foi vacinado se sentiu super-homem, né? Eu estou vacinado, posso fazer qualquer coisa e a própria população alemã também, que estava se sentindo presa e com os lockdowns e tudo mais, depois da vacina falou, agora liberou geral. E então o que eu vejo, apesar de ter uma relação entre regiões com menor índice de vacina e maior incidência, o que eu vejo, a minha interpretação não é bem isso, eu acho que todas as regiões, todas as cidades estão com o mesmo problema, abriram geral, ignoraram completamente que a vacina não elimina a transmissão, porém a população e o próprio governo tapou isso, dizendo, não, tomou vacina, está liberado. Tanto que eventos, teatro, casa de show, rave, boate, você tendo vacina, você entra sem máscara, sem nada, né? Então, para mim, não tem uma relação direta entre a questão da vacina, estão colocando a culpa totalmente em quem não está vacinado. Acho que é importante ter a vacina, né? Mas não é só isso. Acho que enquanto a vacina não proteger totalmente e ainda permitir infecção, tem que tomar os cuidados que de sempre, né? É um novo normal, não vai voltar antes a deixar de usar máscara em ambiente fechado, a não ser que tenha uma vacina que proteja 100% contra a infecção, que ainda não é o caso. Então, é essa forma que eu vejo aqui, e hoje eu estou na empresa que só estou eu, literalmente, no meu andar deve ter umas 400 pessoas, só estou eu, e eu moro em frente à empresa, então para mim ficar no home office e vir aqui é igual. Mas a partir da semana que vem vai voltar 100% home office, né? Então as restrições de fato vão voltar. Vai ter uma revolta geral, porque, de novo, quem está vacinado fala, se eu estou vacinado, por que eu preciso
ter minha vida restrita. Então, o que a gente espera aqui na Alemanha é uma revolta grande. Por um lado, quem não tem vacinado se acha no direito de protestar contra a liberdade de não ter vacina, e se tiver a restrição para quem está vacinado, então o caos civil tá quase instaurado aqui, por essa questão A de gente está que... vendo muito isso, né, dos governos ficarem naquele conundrum, né, de, poxa, a gente é um governo liberal, a gente quer deixar as liberdades individuais, mas, ao mesmo tempo, né, aonde que acaba, aonde a sua liberdade acaba se ela afeta dos outros, né? Então, a gente vê muitos governos nesse dilema, e nos Estados Unidos também, né? Por um outro lado, né, Raquel, você falou da questão da restrição. Hoje é sexta-feira. Se você ligar aqui em 15 restaurantes da cidade tentando reservar uma mesa para hoje, você não vai achar, vai estar tudo lotado. Exato. Há 2 semanas atrás foi meu aniversário, eu resolvi fazer reserva no dia, não consegui, né? Então, ou seja, você vê, e as pessoas sabem que a semana que vem ainda vai ter restrição. Hoje a cidade está lotada, vai estar tudo lotado. É tipo, vamos aproveitar antes que feche de novo, né? Como se... E todo mundo está assim. A gente aqui estava fazendo a nossa festa de confraternização da empresa, do departamento, a gente ia fazer semana que vem, ainda em novembro, porque a gente achava que dezembro ia acontecer isso. Aí anteciparam, ou seja, já não vai ter o café da manhã de confraternização na semana que vem. Mas está todo mundo fazendo tudo que tem que fazer porque acha que vai fechar tudo de novo. Mas vamos ver, no fundo, assim, a contaminação está alta, mas a incidência de hospital relativamente ainda é bem baixa comparando a outros países. Aqui, se eu não me engano, está entre 12% e 13% de ocupação dos hospitais na média, né? Tem região um pouco mais, tem região menos, o que é relativamente baixo. Então, assim, a vacina funciona para a diminuição dos casos, mas não funciona para prevenção, para diminuição de contágio. Isso ainda, não sei se a gente está perto, está longe de achar uma solução, mas contágio ainda não está resolvido, não. E aí, pegando o gancho, né, da economia, a gente vê, eu vejo, Raquel, que você falou rapidamente, e isso a gente vê muito pouco se falar, tanto em mídia especializada, e muito menos, né, em mídia não especializada, sobre a questão da impressão de moeda, né? Então, falar a causa da inflação, a causa do dólar alto agricultor canalizando produção para o exterior e não canalizando para cá, para o Brasil. A causa do dólar alto é culpa do Bolsonaro, mas pouco se fala da enxurrada de moeda que os governos, e principalmente o governo americano, nunca imprimiu tanta moeda, e acho que é uma das primeiras lições de economia, tem aquela equação de impressão de moeda versus inflação. Pouco se fala disso, a causa das causas, né? Que para mim é essa impressão de moeda. Tá certo essa minha análise? Por que pouco se fala sobre a enxurrada de dinheiro que os governos resolveram colocar para tentar salvar, mas no longo prazo a conta vem, né? A inflação vem, e também o próprio câmbio no Brasil, ele é influenciado no curto prazo, talvez ali pelas ações do governo, mas expectativa de longo prazo, o câmbio no Brasil é muito mais influenciado por questão de juros americanos e cenário internacional. Por que pouco se fala nisso, nessa questão da impressão de moeda, e realmente é uma causa que você vê relevante? Olha, eu acho que, na verdade, o que a gente vê é que são modos diferentes de falar a mesma coisa, né? Então, a impressão de moeda e a política monetária expansionista são a mesma coisa. Então, tudo que se fala hoje é disso, né? Então, assim, de uma política expansionista, ou seja, o que seria essa impressão de moeda, né? Ela não precisa ser, de fato, uma emissão de moeda. Então, por exemplo, se a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, o Fed, que é o Banco Central Americano, o Banco Central Europeu, o Banco Central Japonês,
todos esses países, logo no começo da pandemia, então, assim, foi uma decisão muito rápida, porque uma característica dessa pandemia é que ela não teve um culpado, né? Então, se a gente compara com a crise, por exemplo, de 2008... Da Rússia, 2008. Exatamente. Se a gente compara com 2008, era assim, putz, será que os governos vão agir? Porque a culpa dessa crise é das empresas que se alavancaram demais, das instituições financeiras que criaram um monte de produto que ninguém entendia nada, das famílias. Então, você tinha alguns culpados e o governo ficava com medo de agir para não criar um problema de risco moral. Só que nessa crise, não tem culpado, né? É um fator totalmente exógeno, né, que afetou a economia real, né? Ou seja, ele veio, né, o vírus veio e falou, vocês vão ter que fechar tudo, né? Como para evitar um colapso do sistema de saúde. Então, esse é o grande problema do coronavírus, antes da questão moral, da questão, né, lógico, todos os governos estão ali preocupados, até de um ponto de vista de sobrevivência política, em, né, proteger a população para, enfim, de doenças, mortes, etc. Mas do ponto de vista de política pública, o grande problema é o colapso do sistema de saúde. E é por isso, né, que todos os países se fecharam. E a resposta veio muito rápido, porque não era culpa de ninguém. Então, você teve a expansão, né, o estímulo, ele veio tanto em forma de política fiscal, que é aquele dinheiro a fundo perdido, tipo, toma aqui um cheque, toma aqui um auxílio, toma aqui um empréstimo com juros zero, toma dinheiro, né? Então, isso já é uma impressão de dinheiro indireta, né? E mais ainda, a política monetária. Quando você coloca os juros lá no zero, ou mesmo no negativo, e você passa a comprar ativos no mercado, que são os programas de quantitative easing, isso é uma emissão indireta monetária na economia. Sim. Porque como é que funciona, né? Eles vão na instituição financeira, compram um ativo, olha, me dá aqui um título, me dá aqui uma debenture, eu vou comprar e você vai ficar, você, instituição financeira, com crédito aqui no Banco Central. Esse crédito, né, essa conta da instituição financeira, eles querem o quê? Que essa instituição use o dinheiro para dar crédito na economia. Então, é uma injeção monetária indireta. Então, eu acho que talvez seja uma impressão que ninguém fala disso, mas todo mundo fala disso, mas fala disso como estímulos monetários, né? Então, certamente, essa é uma das principais raízes da inflação global. Porque a política monetária só é sentida na economia depois de alguns meses, né? Então, tem um espaço. Então, a inflação de hoje é fruto do desequilíbrio de oferta e demanda que eu comentei, e esse desequilíbrio vem, em grande parte, por estímulos monetária e demanda. Então, é tipo, toma dinheiro, gasta, só que a galera não está produzindo. Então, você cria um desequilíbrio. E aí é onde que entra o político no Brasil? O político entra no câmbio, porque o câmbio, como é que move a nossa moeda? Ela responde a movimentos macroeconômicos, só que ela também é um ativo financeiro. Quando a gente faz a conta, se a gente colocar todos os fatores macroeconômicos que explicam o câmbio, historicamente, numa conta, numa regressão matemática, ou seja, a gente coloca os juros, a gente coloca as nossas contas externas, o quanto a gente vende e o quanto a gente compra, o preço das commodities, a gente coloca tudo isso numa conta, numa regressão, ele vai dar o real muito mais valorizado. Vai estar perto de 4,80, por causa da inflação, há um tempo atrás era 4,50, mas agora com a nossa inflação, está um pouquinho maior que a inflação global, está por volta de 4,80, 4,90. Por que a gente está vendo o câmbio em 5,60, então, né? O que explica isso? Aí é a incerteza política. Eu tô achando ótimo. Exato, para você é um sucesso. Mas é isso, aí é o quê? Aí é a incerteza política. Por quê? Política fiscal, né? Porque além do câmbio ser uma variável macroeconômica que responde a tudo isso, é um reflexo disso tudo, ele é um ativo financeiro. Ou seja, os investidores externos, domésticos, eles falam, poxa, esse risco todo
do Brasil sair gastando e aumentar a inflação, eu não sei quem que vai ser presidente amanhã, tem muita incerteza, eu vou fazer um hedge, né? Ou seja, eu preciso me proteger. Como é que eu me protejo? Eu precifico. Então, eu precifico os juros mais altos. Se o Brasil quiser pegar dinheiro emprestado até 2050, tudo bem, mas vai pagar mais, juros mais altos. E no câmbio, tudo bem, mas então a sua moeda vai valer menos. E daí, toda a incerteza política, então a gente pode falar que a incerteza política é responsável pela diferença do câmbio entre 4,80 e 5,60, né? Então, é aí que entra. E aí a gente tem um efeito na economia que é o pass-through, que é o efeito do câmbio na inflação. Por quê? Porque a gente acha que o câmbio só vale, às vezes, né, para você que mora fora, para quem quer viajar, comprar importado, mas não. Tudo que a gente importa, e mesmo que a gente não importa, né, tipo, alimentos, é precificado em dólar, né? Então, o câmbio é responsável por grande parte do aumento da nossa gasolina. A gasolina tinha que subir? Óbvio que tinha, porque o petróleo foi de $40 o barril para 80, não tinha como não subir. Mas a gente tem o aumento da gasolina mais o aumento do câmbio, né? E o aumento do câmbio vem de todas as variáveis macroeconômicas mais a incerteza política, né? Então, a inflação como um todo tem tanto a parte de incerteza que vem pelo câmbio, quanto de expectativa, né? A inflação ela é uma profecia autorrealizável. Se você acha que vai subir, você não espera sentado, você já põe no seu preço. Então, quando isso começa a disseminar na economia, tipo, o governo está gastando, o dólar vai subir, está tudo alto mesmo, já vou botar aqui no meu preço. Por isso que as expectativas, hoje, sobre a inflação no futuro, tem um impacto enorme na inflação no futuro, né? Parece uma coisa maluca, mas, de fato, quando a gente faz a conta, elas importam muito. Então, por isso que o fator político é um dos responsáveis pela inflação alta e pelo câmbio alto, mas não é o único, certamente. Raquel, fiquei com uma dúvida aqui. Tem mais alguém querendo falar, mas eu só queria tentar esclarecer um pouquinho mais na minha cabeça. Você falou com certeza ou é uma possibilidade da desinflação para o ano que vem? Olha, é muito difícil a gente falar, né? Qualquer coisa, com certeza. Depois você vai me ligar daqui de 5 meses e falar, Raquel, tomate ainda está altíssimo. Mas, assim, é uma probabilidade muito grande. Por quê? Porque a gente parte de algumas premissas, né? E aí, lógico que a gente está olhando essas premissas na lupa. Então, por exemplo, um dos fatores que está subindo muito a inflação em geral aqui no Brasil é a energia, né? E a energia, por quê? Porque a gente teve um efeito climático muito forte, parou de chover, né? A gente teve a pior seca dos últimos 50 anos no Brasil. Isso fez com que a gente tenha nossa tarifa energética, ela é base, daí, conforme, assim, o sistema precisa usar outras fontes de energia que não a hidrelétrica, que são mais caras, você vai adicionando, né, a ANEEL, que é o regulador do sistema, né, do setor, vai colocando tarifas a mais ao preço. Então, tem a bandeira amarela, a bandeira vermelha 1, a bandeira vermelha 2, e foi criada, de tão complicada que estava a situação, a bandeira da crise hídrica, que a gente hoje está pagando R$17 a mais a cada quilowatt-hora. Pra você ter uma ideia, a bandeira amarela é tipo R$2 a mais, sei lá, não lembro, mas assim, é uma coisa muito pequena. R$17 a mais. Por conta de questões climáticas. Por quê? Quando a hidrelétrica, né, os reservatórios estão baixos, a gente tem que importar energia, o que é muito mais caro, e aí tem o dólar, etc. E a gente tem que acionar as nossas termoelétricas, que são muito mais caras do que as hidrelétricas, né? É uma energia muito mais cara. Então, esse ponto da inflação é um dado. Assim, vai cair, porque a situação hídrica já está melhor. A gente viu os reservatórios melhorando. Só que Raquel, Oi, pode falar. como o tema é economia mundial, só para dar uma contribuição,
Aqui na Europa, a crise de energia é gigantesca. Gigantesca, né? As tarifas de energia estão subindo em torno de 30% a 50% Pois a é. mais de energia. Então, você pega tudo que você gastou, para quem faz o budget, né? Se você gastou 10 milhões de energia em 2021, para o mesmo volume de produção, você vai gastar 30% a mais de energia o ano que vem. E isso não só não choveu, não ventou, não fez sol, mas também é um pouco do preço que a gente está pagando, o mundo, né, vai estar pagando nos próximos anos, por querer ser mais verde, mais green, Também, mais com certeza, sustentável, né? Então a conta chega. Hoje a ainda conta chega. as energias renováveis são mais caras e vai E custar mais nos você, próximos 10 anos. exatamente, e você teve um período muito grande dos últimos anos que não teve investimento nas energias de alto carbono, né? Nas energias não renováveis, porque os governos fizeram tantos estímulos para as energias renováveis, para essa Ninguém transição para o investiu. baixo carbono, que ninguém investiu. Então, a gente vê nos países da OPEP, por exemplo, né? Tem muita gente ali que não consegue subir a produção, porque ficou muito, assim, não vale mais a pena financeiramente você investir no petróleo. Então, assim, as commodities energéticas, por uma gama de fatores, são altíssimas. A gente até brinca. Hoje, a Europa ou a Alemanha depende de três coisas na energia dela. O louco do Putin, o Exato, eu ia Deus falar o Sol, Putin. o Deus Sol e o Deus Vento. Se não Exato, ventar, não fizer sol e o Putin não liberar gás, a Alemanha passa frio. exato. E eu ia dizer que, além disso tudo, questões climáticas e questão da transição energética, você tem a cerejinha da geopolítica. Então, assim, eu me vejo escrevendo um resumo do dia, colocando a situação de Belarus, assim, tipo, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque tem uma situação ali de imigrantes, né? Ali na fronteira com a Polônia, querendo entrar na União Europeia, né? E o Putin usando isso como moeda de troca, né? Para controlar o fornecimento de gás natural para a Europa. Então, assim, tem muita coisa envolvida e, ao mesmo tempo, a gente vê, né, que as Olimpíadas de Inverno da China tem a ver com isso. Quando você olha, grande parte da energia ali a carvão na China foi paralisada. Por quê? O governo chinês quer diminuir a poluição, né, no longo prazo, mas especialmente para as Olimpíadas de Inverno do ano que vem. Então, eles falaram, ó, galerinha, vocês têm um limite do que vocês podem produzir, porque a gente não quer poluir. E aí, simplesmente parou na marra, né? Porque na China tudo na marra, parou. E aí, obviamente, o preço do carvão foi para a Lua. Eles perceberam que isso não era uma grande ideia, porque começou a afetar a produção industrial, etc. Ah, não, pode voltar. Só que aí choveu. Choveu e alagou, né? Toda a extração de carvão mineral. Ou seja, uma confluência de fatores. Então, Cristiane, voltando para a sua pergunta, a questão energética, pelo menos no Brasil, é uma que a gente vê que deve melhorar, e aí você já tem uma boa desinflação ali. Na verdade, na questão energética é deflação mesmo. O preço vai cair, porque essa tarifa vai diminuir, vai sair da crise hídrica e ir para a bandeira vermelha, que é um valor menor, então o preço cai. E o resto é que a gente acha que as cadeias globais de valor, esse problema das cadeias de suprimento, vão começar a, né, voltar um pouco ao normal. Vai ser rapidíssimo? Não, porque a gente tem aí, como o Fábio bem falou, um problema energético grande, a gente tem ainda coisas latentes, né? Porém, isso deve gradualmente melhorar. Por isso que é um processo de desinflação e não de deflação, não é que o preço vai cair. O preço vai começar a subir de uma maneira mais devagar. E, além de tudo, a gente tem a política monetária. Os juros vão para 11%. A gente está saindo de uma situação de juro real, que é juros menos inflação, de 0 ou negativo, até que estava há um tempo atrás, para um juro real de 6, né? Ou seja, o juro, assim, dinheiro vai ficar caro, o crédito vai secar, as pessoas vão consumir menos, que é o objetivo do Banco Central com a elevação dos juros. E as expectativas começam a ancorar. E o câmbio também, né? A gente não tem uma projeção de apreciação do real, mas a gente tem uma projeção que fica parado. Um monte de volatilidade, eleição, etc. A gente acha que uma coisa vai negativar a outra. Mais incerteza por conta da eleição,
mas juros mais altos. Então, o câmbio fica igual, alto, mas pelo menos igual. Então, a gente tem que lembrar que a inflação ela é a elevação. Então, se os preços param no patamar alto, a inflação cai, mas não quer dizer que os preços são menores. Uhum. Legal, muito legal. Raquel, meu nome é Ana Maria, tudo bem? Eu quero voltar para o nosso recadinho aqui. Nós, economistas, temos uma preocupação muito grande de como o mercado externo, o investidor externo nos vê, certo? Essa PEC dos precatórios, se ela passar, o Brasil ele vai assinar em papel ofício, né, que o Brasil é um país que não cumpre decisão judicial. Tá? Então, a gente não pode desassociar a política da economia, infelizmente, e eu não vou nem entrar nesse ponto, porque vai todo mundo chorar aqui e sair deprimido. Então, assim, se essa PEC passar, eu acredito que não passe, mas primeiro a gente vai ter o atestado assinar que não cumpre decisão judicial. E segundo, você uma pedalada, uma super pedalada para poder fazer um programa assistencial de curto prazo, uma coisa totalmente insana, assim, que vai terminar no ano que vem, que é uma coisa que não tem continuidade. A gente tem que buscar, claro, outras formas, porque tem gente passando fome no Brasil, sim, a gente não pode negar isso, tá? Mas a minha pergunta objetivamente você acha que essa aprovação pelo Senado da PEC dos precatórios, tá? Dessa barrigada, vamos dizer assim, e essa coisa ridícula política que vai estar se tentando fazer. Isso vai piorar muito a nossa visão, como o investidor externo vê o Brasil. Você acha que isso pode impactar no dólar? Sim, porque a política e o dólar são meio casados. Você acha que isso vai impactar no volume de investimento direto no Brasil? Você acha que isso pode impactar na inflação e na deterioração da situação, do nível de atividade econômica no país em 2022? Olha, acho que você tem toda a razão, né? A questão dos precatórios é latente, né? Tudo que se fala, porque é o que você falou, né? A decisão judicial transitada em julgado. E, de fato, você tem existem alternativas. É você priorizar parte do orçamento, né? Redirecionar. Tem uma parte ali dos precatórios que daria para fazer por exemplo, principalmente ali o Fundef, né? Para os estados, que é quase 20 bi, que daria para fazer uma interpretação diferente, né? De consertar ali algumas decisões, mas, né? Que você caberia no orçamento dentro do teto de gasto sem mudança. Mas o governo ali é uma decisão política, né? Sim. De vamos fazer um programa maior, mudamos o nome, vão aumentar. Então, concordo, né? Em gênero, número e grau. É uma questão assim, o programa hoje, né? Do ponto de vista econômico, é um melhor momento para você aumentar o Bolsa Família, tanto em número de pessoas, quanto em tamanho do benefício, porque você tem a pandemia aumentou a pobreza, né? Apesar dela ter aumentado a renda de muita gente em algum momento, ela piorou as desigualdades. Sim. Mas é uma questão de priorização. E o teto de gastos, como ele atua sobre as despesas, ele deveria ter sido uma alavanca para priorizar os gastos, que é algo que a classe política como um todo não fez. Então, não quer abrir mão de nada, não quer abrir mão de subsídios tributários, não quer abrir mão, né, de emendas parlamentares, não quer abrir mão de nada, né? O dinheiro não cai do céu e se cai, causa inflação. Então, mas tem um ponto que tudo isso, essa piora do cenário fiscal, ela está precificada. Então, o que a gente viu no último mês, de alta de dólar, de abertura da curva de juros, de queda na bolsa, assim, tá muito precificado. Se você olha na curva de juros, que é o quanto o mercado vê os juros no futuro, o mercado está precificando uma inflação altíssima e os juros, o juro real de 6%. Então, assim, foi um salto de piora. Então, acho que hoje, o cenário atual de, se a PEC passar, é bom. Por quê? Porque todo mundo sabe que sem a PEC não cabe nada no orçamento. Sem a PEC, o único caminho desiste do teto de gastos, joga no lixo, não tem mais nada, e é festa da uva.
Então, a gente está num momento em que o mercado precificou muito. Assim, por exemplo, a gente aqui, quando foi decidido que ia ter a PEC dos precatórios e que ia ter mudança na metodologia na taxa de gastos, a gente falou, bom, o cenário mudou. A gente subiu os juros, subiu a projeção de juros, subiu a projeção de inflação e desceu a projeção de crescimento. E todo mundo fez isso. Então, isso está no preço. O problema é, dá para ficar pior. Então, hoje, se a PEC não passar, eu acho que é pior do que a PEC passar. Porque todo mundo vai imaginar que se a PEC não passar, o governo, a classe política como um todo, né, o Congresso, o governo, vai dar um jeitinho ainda pior, né? Que vai abrir mais espaço, vai jogar fora a regra do teto, que, em tese, mudança metodológica não tem grandes problemas. Você mudar de contar a inflação de junho para a inflação de dezembro. A questão é, no curto prazo, ela abre um super espaço. No longo prazo, meio que dá na mesma. Porque se a gente tem um processo desinflacionário, o efeito para 2023 é o contrário. Vai ser menor do que eles achavam que ia ser. Porque em junho do ano que vem, a inflação provavelmente vai estar maior do que em dezembro do ano que vem. Então, o efeito é o contrário. Então, assim, no longo prazo, tanto faz como tanto fez. Porém, todo mundo vê, ninguém é pamonha, né? Todo mundo tá vendo o que tá acontecendo e já precificou tudo. Já precificou. Por isso que o dólar tá em 5. A gente mudou a projeção, a nossa projeção de dólar é 5,10. E 4,90 para o ano que vem. Por quê? Porque, tipo, tá tudo ao contrário. Se olha as contas externas, era para a gente estar muito mais valorizado. Mas a gente precificou tudo isso. Então, virou 5,70, 5,70. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que muitos, assim, já está precificado. Hoje, o pior cenário é de não aprovação. Por quê? Porque a não aprovação significa mais contorcionismo fiscal. Não é uma Triste, tarefa mas fácil, né? é triste, mas é. Exato. Obrigada. Raquel, não é uma tarefa fácil falar sobre perspectivas e tendências para 2022, ainda mais vendo um carnaval pela frente, Exato. né? E exemplo aí da Alemanha, a gente vê um carnaval onde todo mundo vai se encontrar, se abraçar, se beijar, o suor, e pode ainda ter um risco ainda de ter uma volta, um retorno, né, dessa pandemia, aqui no Brasil também, em função desse carnaval, então tem muitas coisas, né? Um cenário aí. Tem muito o que pensar, né, Raquel? Cristiane, Exatamente. não é nem carnaval. Se você vai procurar uma vaga, uma reserva para o final do ano, para o Réveillon, você já não acha. Exato. Sim, Tá todo mundo exatamente. desesperado. É o que o Fábio falou, não acha nada, né? Não acha Não para acha. restaurante, não acha nada. É, exatamente isso. Tá tudo bem cheio. Pessoal, É o que eu gostaria de falo que saber. pelo menos, né, pelo menos o trabalho de analista no Brasil não, é tudo menos entediante. Assunto é o que não falta. Mas ainda bem que a gente é bem otimista. De financeiro também, né, Fábio? Né? Meus amigos aqui de financeiro não é fácil, não, gente. E, Fábio, diferente de você, eu vendo no mercado local e importo matéria-prima 100%, tá? Então, nós estamos com lenço. Você passou o lenço para mim, eu estou usando. Gente, eu preciso ir, eu agradeço. Obrigado, viu, Raquel, Cristiane, Flávio, a XP, sou cliente da XP. Obrigado a todos aí. Obrigada, Eu que gente. agradeço. Pessoal, então vamos já estar dando nosso horário aqui. Queria agradecer muito a Raquel, né, por toda a disponibilidade dela, ao pessoal da XP, e mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, a Deloitte, PwC, Navegar, a Unimed, a Lemos Advocacia e a Finocchio e Ustra. Para eles, o nosso muito obrigada. Obrigada a você também. Raquel, você se preparou ano que vem, a gente quer chamar mais vezes vocês aí para a gente acompanhar. Não dá mais para fazer um evento, a gente estava falando isso hoje na nossa reunião prévia, uma vez só por ano, para falar sobre tendências para o outro ano, a gente vai ter que fazer isso muito mais vezes e discutir, e conversar, e eu quero te dizer que eu sou psicóloga e não é um tema fácil para mim absorver isso tudo, mas você foi muito clara. Que bom, foi fico muito feliz. gostoso. Obrigada. Então, isso é bom, né? Acho que a convivência com todo o pessoal aqui está me fazendo entender. Então, eu que sou psicóloga entendendo, então, sim, parabéns para você pela sua linguagem clara, transparente. Esse bate-papo foi muito gostoso, tá? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Desculpa de novo pela minha voz aqui.
a gente torce para ela melhorar aqui nos próximos dias. O pessoal da XP vai pegar o contato depois da gente, vai deixar os contatos deles também. O evento está gravado, depois mais outras pessoas que não puderam estar com a gente poderão assistir também, tá bom? Um excelente final de semana para todo mundo, se cuidem, aproveitem, curtem bastante, vamos continuar com as previsões aí, perspectivas, e torcer para que toda essa engrenagem aí consiga tudo isso se encaixar de uma forma positiva para a gente ter um mundo melhor aqui para a gente, aqui no Brasil e para o mundo todo também. Obrigada, gente. Sigam nossos conteúdos lá na Riconect, que é o site de conteúdos da Rico, que é riconect.com.você. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada.